Oi, gente, tudo bem? É a primeira vez que eu tô gravando um vídeo, tá? Minha irmã me fez essa proposta, eu nunca gravei pra nada pro Instagram. O... E vendo o projeto da minha irmã, eu me interessei bastante, né, pelo assunto, porque passei muito por isso. E eu passei muito por isso não só dentro de casa, como com colegas, amigos. Eu tive muita gente que veio me procurar pra para tentar entender um pouco mais sobre isso, porque o tio tinha feito isso, porque um amigo tinha feito aquilo. E é muito estranho como que ninguém tem uma certa vontade de aprender sobre o tema. E aprender a lidar um pouco com o tema e a ser empático a esse tema. No meu caso, como vocês ouviram ontem minha irmã falando, minha mãe cometeu suicídio. Ela ainda vai explicar como e tudo. Teremos capítulos à frente. E eu lembro muito bem que foi o meu primeiro ano de faculdade, meu primeiro semestre de faculdade. E estava nas primeiras provas finais. Eu trabalhava com meu primo na época. E quando eu soube, eu estava voltando de casa da primeira prova que eu tive. Meu primo tinha me dispensado do trabalho e não me avisou o porquê. Quando eu cheguei em casa, eu me deparei com a minha irmã e meu pai chorando e eu perguntei a única frase que me vinha na cabeça: quem morreu? E foi como eu fiquei sabendo que minha mãe tinha falecido. Ainda não sabia que era um suicídio e tudo, mas foi assim. Desde esse momento, eu acho que foi o momento mais forte de luto para mim até então. E desde esse momento eu reagi de uma maneira muito diferente da minha irmã, muito diferente do meu irmão, muito diferente até do meu pai. Mesmo que separado, reagiu de forma diferente. Eu me transformei numa rocha no dia. Eu falava pouco e eu agia muito. Eu, eu escondia a minha dor e a vontade que eu tinha de chorar em fazer com que fosse menos penoso para as outras pessoas o luto. E dessa forma eu consegui guarnecer bem o meu luto. E isso deu certo até o momento em que, no velório da minha mãe, ela foi levada pro subsolo, como ela foi cremada, né? E quando o caixão dela não havia mais lá, eu capotei. E ali eu consegui chorar. Nas semanas seguintes, eu faltei, né? Você tem o direito ao nojo. E eu faltei em algumas aulas do meu curso de Direito. E alguns professores foram muito empáticos e aceitaram, nem perguntaram do porquê minha mãe tinha falecido nem nada. Outros perguntaram, mas foi até tranquilo, né? Diferente do caso que aconteceu com a minha irmã. O máximo que eu tive foi uma história curiosa. Um professor, ele é pastor, ele dava aula de antropologia. E muito bom professor, inclusive, apesar de ser um pouco estranho o antropólogo ser pastor e ser bom ao mesmo tempo. Ele era muito bom. E eu fui entregar para ele, mostrar para ele que eu não estava bem para a prova dele e pedir desculpa até. E ele falou: por quê, hein? É que eu não aceito nada menos do que sua mãe ter morrido. Eu falei: exatamente isso, o professor me mostrei. Ele ficou com a cara que ele não sabia o que fazer. Ele olhou e viu que era verdade e travou. Ele implorou desculpas pra mim. Eu falei: não, professor, tudo bem. Ele foi fazer aquilo de brincadeira e o tiro saiu pela culatra. E quando ele viu o atestado de óbito, ele travou. Esse professor me acompanhou ainda no segundo semestre e ele foi um grande professor pra mim, foi muito meu amigo até. Até hoje em dia a gente conversa e tudo. E eu não sei porquê, talvez tenha sido um pouco por causa disso, que ele deve ter ficado tão constrangido que ele criou essa empatia comigo.
E aí nós conversamos bastante sobre o assunto, depois da prova e tudo mais, né? E, e houve toda a sequência. Mas as pessoas realmente elas não sabem lidar com o tema. Não só o tema do luto, da morte da mãe, mas principalmente com o suicídio de um próximo, de um amigo, de um colega, de um tio, de um parente, de um pai, de um filho. Às vezes a gente não entende, então às vezes usamos expressões completamente erradas. Às vezes nós falamos por uma pessoa que não está no seu melhor momento, que some da minha vida. Você não quer isso. Você não quer que essa pessoa desapareça. Não quer que essa pessoa morra. Mas às vezes a gente fala isso e às vezes a gente não entende qual é a força dessa nossa expressão. Assim como um suicida, ele não está fazendo aquilo porque ele acha que ele merece morrer. Mas na grande maioria das vezes ele está fazendo aquilo porque ele acha que não há outra saída. Que o mundo é melhor sem ele. Ou que ele é tão indiferente ao mundo que o mundo com ele ou sem ele é nada. E ele só sente dor e ele quer que essa dor pare. Nós temos que entender e nós temos que ser empáticos a isso. Nós temos que compreender a dor do outro. Pode não ser a nossa. Ninguém aqui trata a dor do mesmo jeito. Na morte da minha mãe, a minha irmã tratou de um jeito. A minha irmã resolveu ficar quieta. Eu dava risada. A princípio eu trabalhei, não quis falar sobre isso. Fiz um texto muito bonito para minha mãe de homenagem e só. E depois disso eu resolvi levar no humor. Meu irmão também foi um pouco por esse lado, a gente levava no humor. E quando alguém chegava e fazia brincadeiras com a minha mãe, como aquela brincadeira de moleque que sempre tem, sabe? Do tipo, que eu vou comer sua mãe, eu pergunto se vai ser como farinha ou como sal, porque ela foi cremada. Eu levei para esse lado, porque eu achava que ia ser melhor levar na esportiva e deixar com que a pessoa ficasse como o meu professor ficou, sem palavras, sem reação, do que simplesmente martirizar isso em mim e me fazer um sofredor disso. Ainda assim não foi a melhor maneira, porque outros casos aconteceram com colegas meus. Eu tive no último período de faculdade, eu tive um colega meu que se suicidou. Se suicidou não dá, depois você apaga essa parte, tá? Um colega meu que se matou, ele achava que não ia conseguir passar no último curso, no último período, e a mãe dele não ia deixar mais nada, ele já estava muito deprimido e pulou de andares e ponto. Era muito difícil isso, porque você não imagina uma pessoa de 23 anos, tem um futuro lindo pela frente, possa cometer isso. Eu tive outros colegas que me procuraram várias vezes com vontades suicidas. E a todas elas eu disse a mesma coisa. Eu falei, cara, o mundo não vai ficar mais fácil sem você. E isso não é solução para o seu problema. A solução para o seu problema passa por outro caminho. Passa por um tratamento, passa por muita conversa e passa por desafios. A vida ela é feita de desafios e não acho que tem algum muro que seja grande o suficiente para passá-lo. Essa é a principal maneira que eu encontrei de superar essa dor, percebendo que tudo que acontece na minha vida ela é cada obstáculo que tem é um muro que precisa ser escalado. E na frente vai ter um muro ainda maior e eu vou conseguir escalá-lo também. Passando isso para os meus colegas, para os meus amigos, para familiares deles, muitos entenderam e muitos seguiram isso, de que ser empático ao suicida é a coisa mais importante que tem. Talvez seja o único
o único fio de esperança que ele tenha de realmente não cometer o ato. Então, no momento em que você chega e você abraça e você fala que, cara, tua vida importa, pra mim importa. Não estou alheio ao mundo de como você, como normalmente eles pensam que se eu morrer o mundo não vai nem reparar. Não, importa, pra mim importa muito. E esse abraço e esse falar, ele é mais importante do que tudo. E até hoje eu penso, se de repente naquele dia que minha mãe cometeu o ato, eu tivesse atendido o telefone, se eu tivesse um dia antes ligado para ela, ou qualquer coisa do gênero, é, talvez teria mudado a história. Talvez não. Eu hoje posso mudar. E com as pessoas que estão do meu lado. E é isso que eu digo para vocês. Sejam empáticos. Abracem, amem, distribuam amor o máximo que vocês podem. É a única coisa que nós podemos fazer.